E aí, galera, beleza? Vamos falar hoje de dois itens, tá bem? Frequência relativa e vamos falar de um tipo de gráfico e de tabela onde ele trabalha com intervalo de classes, tá? Vamos direto ao ponto. Esta parte inicial vocês não precisam copiar, que fala sobre a população, a amostra, isso a gente já conversou, vocês já sabem, né? Inclusive a gente já viu isso na última aula online que tivemos, tá bem? O que vocês vão copiar é isso daqui. Foi feita uma pesquisa com 40 pessoas, tá? E essas pessoas dariam notas para o atendimento dos funcionários. Nota de 1 a 4, né? Nota mínima 1, nota máxima 4. 3 clientes responderam nota 1, 8 clientes responderam nota 2 e assim por diante. O que a gente vai trabalhar aqui, que é o específico para esta aula? A relação que existe da frequência relativa. Cada um desses valores respondidos aqui, ó, 3 clientes responderam nota 1, o 3 é a chamada frequência absoluta, que aqui nós chamaremos de FA, frequência absoluta. Tá bem? 19 pessoas deram nota 3, beleza, isso é a frequência absoluta. O que nós vamos ver aqui é como calcular e o que é a frequência relativa, está aqui. Frequência relativa. O número que indica a porcentagem que a frequência absoluta de um valor representa é chamada de frequência relativa. Aqui nós vamos adotar o símbolo FR para indicar a frequência relativa. Traduzindo, o que é a frequência relativa? É um comparativo do que aquele número, aquele resultado representa no total de respostas. Então, por exemplo, assim, ó, nota 1, 3 pessoas deram nota 1, certo? Então a frequência absoluta é 3. O que nós fazemos para encontrar a frequência relativa? Dividimos o número 3, a frequência absoluta, pelo 40, que é o total. Desta forma, nós temos, então, que é 7,5%. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que 7,5% das pessoas deram nota 1. Fazendo isso com todas as frequências, né? Com a nota 2, com a nota 3 e com a nota 4, a gente tem um panorama geral. Ó, 25% das pessoas deram a nota máxima para o atendimento dos funcionários. 47,5% deram nota 3, uma nota razoavelmente boa, né, para o atendimento dos funcionários, tá? Então, esses valores em porcentagem aqui é a chamada frequência relativa, que nós conseguimos dividindo a frequência absoluta pelo total. Fazemos isso com cada item e nós temos, então, a chamada frequência relativa. Fácil, né? O que vai acontecer? Lá na nossa tabela, o que nós já fazíamos normalmente? Esta parte da esquerda e a do meio da tabela. Né? Nota 1, 3 pessoas. Nota 2, 8 pessoas. Nota 3, 19 pessoas. Nota 4, 10 pessoas. Isso aqui já fazíamos normalmente, né? O que vai ter agora? Essa terceira coluna aqui da frequência relativa. Tá? E assim como quando nós somamos esses valores 3, 8, 19 e 10, nós temos um total de 40 pessoas. Quando somarmos as frequências relativas, também tem que dar o total, que é 100%. Tá? Então, vai ter essa terceira coluna aqui, que é para que nós tenhamos uma noção de quantos por cento das pessoas responderam aquela pergunta. Fácil, né? Tranquilo? Beleza? Então, a gente vai para a próxima etapa. Para finalizar a ideia de frequência relativa, observe o seguinte. Nós podemos montar dois gráficos, ou chamado gráficos combinados, né, como vimos. Aqui, ó, o gráfico da esquerda é a nota também do atendimento, né? Então aqui, ó, nós temos as notas, um gráficozinho de colunas, né, que é o bem tradicional aí, tá? Então lá, ó, resposta nota 1, 3 pessoas, nota 2, 8 pessoas, é as informações que estão escritas na tabela transformadas em gráfico, né? E aqui nós temos a frequência relativa, olha que legal. Então, lá, 47,5% das pessoas deram nota 3, né? 20% das pessoas deram nota 2, 25% deram nota 4. Então, aqui é a frequência relativa. A gente está usando aqui o gráfico de setores, porque o gráfico de setores é onde a gente mais utiliza a porcentagem. Tá? Então, quando vocês forem fazer um gráfico que trabalha com porcentagem, com frequência relativa, preferencialmente utilizar o gráfico de setores. Beleza? Então, galera, como eu falei aí, a gente vai completar aí fazendo um pouco do cálculo, né? Então, a formulazinha para calcular a frequência relativa é essa daqui, ó. A frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo total.
que nós temos naquele item, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um cálculo aqui com vocês. Lá daquele exemplo que a gente está fazendo no vídeo, né, utilizando do próprio livro de vocês, então a gente viu que lá da nota 1, a frequência absoluta era 3. Né? Lembra lá, a frequência absoluta foi 3 pessoas que fizeram nota 1. E o total é 40, tá certo? Então vou fazer lá, ó, 3 dividido por 40, como é menor, 0,0, ainda é menor, né? Então mais um 0 e mais um 0. Aí beleza, ó. Quando você dá um montoeiro de 0, dá para cancelar, né? Esses dois últimos aqui. Feito. Vai dar 7 vezes 4, 28, sobra resto 2. Vai um 0, 5 vezes 4, 20, sobra resto 0. 0,075. Montando isso, passando isso para a forma percentual, duas casas decimais para a direita. Então vai ficar 7,5%. Tá bem? Tranquilo, né? Isso a gente faz com cada um dos valores, tá? Cada uma das respostas que a gente tem, tá certo? Bom, o que eu quero mostrar também é como que a gente faz para passar, quando eu vou fazer um gráfico de setores, né, que é um dos mais utilizados para se usar a porcentagem, como é que a gente faz isso, né? Então vamos lá. Basicamente o que nós fazemos é lembrar do seguinte: a gente vai usar a porcentagem para mudar para graus, né? Então essa é a principal ideia aqui. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer o seguinte, ó, fazer uma regra de 3, né? Chamada regra de 3 aí, ó. Aqui as porcentagens, aqui os graus, né? Duas coluninhas. Bom, a gente viu então que a gente quer colocar 7,5%. O que a gente precisa? A gente não vai colocar na circunferência, então a gente precisa saber quantos graus isso representa. Então aqui o x é os graus, tá certo? A gente vai multiplicar aqui. Vai ficar lá assim, ó, 7,5x é igual a 100 que multiplica 360, tá? E para calcular o x, então, vai ser 100 vezes 360 dividido por 7,5. Aí a gente vai conseguir, então, determinar quantos graus, né, a gente vai utilizar ali para representar o 7,5%. Vamos lá? Para isso, a gente vai montar uma regra de 3 muito simples, né? O que a gente precisa fazer? A comparação dos graus, que uma circunferência completa é 100 graus, com a porcentagem. O total é 100%, né? Então vai ficar assim, 360 com 100%. A gente descobriu que é 7,5%, né? Vai ficar aqui e aí precisamos calcular quantos graus isso vai dar. Tá certo? Vamos fazer isso então? Vai ficar 100 vezes x igual a 360 vezes 7,5, ok? Antes de fazer a multiplicação, eu vou passar o 100 dividindo, só para ficar mais fácil. Vocês vão ver que dá para fazer umas simplificações aí mais legalzinho. Quer ver? Ó, o 100 e o 360 terminam com zeros, né? Eu posso cancelar esse com esse. Eu posso simplificar o 36 com o 10. Posso dividir o 36 por 10, né? Que vai dar 3,6, não é isso? Vai ficar assim então, ó. 36 divididos por 10 dá 3,6 vezes 7,5, tá? Antes de eu continuar, eu quero fazer uma chamada de atenção aqui para vocês. Seguinte, repare que eu não mexi no 7,5 de propósito, tá? Por quê? O 7,5 não é a porcentagem que nós tínhamos encontrado aqui? Aqui que a gente estava querendo fazer. Eu quero saber quantos graus o 7,5% representa. E observem aqui que o 7,5 se manteve. O que é isso daqui, ó? O 3,6 é uma constante. É uma constante. Toda vez que eu precisar transformar uma porcentagem em graus para colocar aqui no gráfico dos setores, simplesmente eu faço isso daqui, ó. Simplesmente eu vou fazer isso daqui. 3,6 multiplica pela porcentagem, tá? Então, sei lá, você quer calcular quantos graus é o 15%, vai ser 3,6 vezes 15. Eu quero calcular quanto que dá o 40, apareceu num exemplo nosso ali, né, 47%, é isso, né, 47,5%. O que você vai fazer? 3,6 vezes 47,5%, tá certo? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, 3,6 vezes o 7,5, né? Para finalizar então
e a gente ter esse valor aí em graus, tá bem? Que vai ser então, ó, x igual, só vou pôr aqui em cima, tá, para ficar próximo aqui da nossa circunferência. Essa multiplicação vai dar 27, exato, né? Então, quer dizer, a nota 1, que era o que a gente estava fazendo, né? Ela representa 27 graus. Como é que eu vou fazer? Muito fácil, né, galera? Vai pegar lá, então, a circunferência. Você precisa de um transferidor, é claro. Você vai ligar do centro até a borda da circunferência, faz um raio, né? Aí, e agora você vai medir 27 graus. Vamos lá. Posiciona linha de fé, lembram disso? Linha de fé bem certinho. E o centro, no centro do transferidor. E vamos achar o 27 graus, tá? 27 graus, 25, 27 tá um pouquinho para cima. O meu transferidor não vai dar para fazer aqui, mas é um pouquinho para cima. Marquei o pontinho ali e beleza, anotamos lá então o 27 graus. Aí, ó, beleza? Aí você vai fazer uma legenda, né, galera? Você vai pôr uma cor, sei lá, vou pintar com essa cor aqui mesmo. Vai pintar bonitinho. Aí lá na legenda você vai colocar lá, isso aqui é a nota 1, né? Que o pessoal deu lá pro atendimento. Fazendo tudo isso, você vai ver que cada um deles vai aumentando aqui e vai fechar os 360 graus aqui bem certinho. Beleza, galera? E é isso então, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre distribuição de classes também em intervalos. O que a gente vai fazer então? Imagina o seguinte, ó, pensa na situação. Você faz uma pesquisa, uma pergunta, e aí as respostas que você tem são bastante e são muito variadas, não se repete para que você forme, por exemplo, uma coluna lá, né, do seu gráfico. Então o que a gente faz? Quando nós temos valores muito variados e uma quantidade grande de respostas, nós vamos fazer a seguinte organização. Veja aqui, este exemplo é o seguinte, foi feita uma pergunta para 25 pessoas, perguntando a idade dessas pessoas, tá certo? Então, ó, foi organizada nesse quadrinho aqui as idades. Repare que praticamente não se tem valores repetidos. Outra questão importante é que os valores variam muito. Olha, o menor valor que eu encontrei aqui foi 4, que é a menor idade, e o maior valor foi 67, é isso, né? Então, nós temos uma quantidade muito grande de valores. Neste caso, a gente vai fazer a seguinte organização. Primeiro passo, nós vamos formar um rol. Na estatística é usado muito isso, o rol. O que seria um rol? Está aqui, ó. Chama-se rol uma lista de valores dispostos em ordem. Aí pode ser crescente ou decrescente. Então o rol nada mais é do que a organização dos seus dados em ordem. Você escolhe crescente ou decrescente. Nesse caso foi colocado em ordem crescente. Então do menor valor até o maior. Tá certo? Bom, imagina se você vai fazer um gráfico com essas informações. Você vai ter 25 colunas diferentes, porque repare que as idades, só o 19 repetiu, né? O 19 e o 26 repetiu, o 34 também, e só. Aí você teria um monte de coluninhas, já imaginou o tamanho do teu gráfico? Ia ficar meio estranho, né? Então, quando nós temos valores muito variados, uma quantidade grande de valores e muito variados, nós vamos escolher intervalos, ou seja, nós vamos fazer, por exemplo, do 4 ao 8, do 8 ao 12, do 12 ao 16. É mais ou menos essa ideia. Já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Primeiro passo, vamos seguir esses passos aqui, galera. A gente vai precisar da amplitude. Vão anotando isso. Quero que vocês copiem esses passos, tá bem? Copiem esses passos para que vocês possam ver bem certinho depois como fazer. Primeiro é chamado de amplitude. O que é amplitude? É a diferença do maior para o menor valor. Está aqui. O maior valor era 67, o menor valor era 4. Então, nós vamos precisar desta amplitude. Isso é importante, tá bem? Então, amplitude dos dados, tá? Então, nós descobrimos aqui que a amplitude é de 63, tá? Então, nós temos 63, a distância, digamos assim, do menor dado para o maior dado. Segundo item, a gente precisa determinar em quantas classes eu vou separar, em quantos espaços, em quantos intervalos eu vou separar. Aqui, esse livro de vocês, ele traz o seguinte, uma ideia muito interessante que você vai utilizar a raiz quadrada mais próxima do número total de valores. Então, nós temos 25 valores, né? Nós temos 25 respostas lá. Então, a gente vai utilizar raiz de 25, que é 5,
fazendo uma divisão então em 5 classes, em 5 intervalos, ok? Tem que ser sempre assim? Não necessariamente, tá? Por exemplo, a ideia é que você consiga separar em intervalos, onde esses intervalos não contenham muitas informações, para que a tua apresentação de dados não fique muito perdida, muito aleatória. Tá? Então, é uma boa dica, tá? Podem utilizar isso daqui, mas não é a única regra, tá bem? Bom, para que eu preciso do número de classes, galera? Porque agora a gente vai dividir a amplitude, que tinha dado 63, lembram? Pelo número de classes, 5. Ah, beleza. O que aconteceu? Deu 12,6. Para que é isso? 12,6. Primeiro, nós arredondamos para o número maior. Tá? Então, vamos arredondar para 13. Quer dizer o seguinte, galera. Nós vamos fazer intervalos de 13 em 13. E nós vamos colocar as informações dentro dele, tudo de 13 em 13. E aí nós vamos separar as classes. Tá bem? Esse 13 aqui é o chamado amplitude de cada classe. Nós tínhamos a amplitude dos dados, né, que era 63. Dividimos os 63 por 5. E aí nós temos aqui, então, o número 12,6, aproximamos para 13. Tá certo? Então, a amplitude de cada classe é 13. Ou seja, nós vamos de 13 em 13. Vamos lá? Reparem que a primeira classe, o menor número que nós temos é o 4. Ok? Então, nós vamos fazer a primeira classe do 4 até o próximo número que a gente obtém somando a amplitude da classe. Está vendo aqui, ó? Não é de 13 em 13? 4 mais 13 dá 17. Repare o seguinte, galera. Nesta classe, nós vamos colocar do 4 até o 16. Nós não colocamos o 17. Se tiver algum valor 17, ele é incluído na próxima classe, porque a próxima classe vai do 17 até o 30, tá vendo? É sempre o número que parou somado da amplitude da classe. 17 mais 13, 30. O próximo é de 30 até 43. O próximo de 43 até 56. O próximo de 56 até 69. Lembrando que em cada classe, por exemplo, na primeira classe, vai do 4 até o 16. O 17 não entra. Tá? No próximo vai do 17. Aqui sim vai entrar o 17, né? Vai do 17 até o 29. O 30 não entra. Tudo bem? Aqui, apenas na última classe, pode colocar o último extremo, né? Pode pôr tanto o 56 quanto até o 69. Vamos ver como é que fica isso numa tabelinha? Olha como é que vai ficar, galera. Então, ó, do 4 ao 17, você vai contar até o 16, né? Nós temos 8 pessoas, a frequência absoluta é 8 pessoas. Se você olhar lá naquele quadro anterior, você vai ver que vai encontrar 4 idades, de 4 a 17. Lembrando que o 17 não entra, é só o limite, né? Depois, temos 5 pessoas com idade de 17 até 30. Temos 5 pessoas com idades de 30 até 43. Temos 3 pessoas com idade de 43 até 56. E temos 4 pessoas de 56 a 69. Totalizando 4 pessoas. Aqui também nós temos a frequência relativa, que nós acabamos de ver como é que faz, né? A frequência relativa é a comparação, dividindo cada frequência absoluta, no caso, divide o 8 pelo 25, você vai ter o 32%. Divide o 5 pelo 25, você vai ter o 20%, e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Fácil de fazer, né? Então, o que a gente faz? É aquela organização inicial. Se vocês precisarem, voltem ali, né? Você vai calcular a amplitude das classes, que é pegar... Vou voltar lá em cima. Vai pegar do menor valor, que é o 4, até o maior valor, que é o 67. 67 menos 4, 63. Beleza. Agora você precisa saber o número de classes. Como é que eu faço? Aproximadamente a raiz exata mais próxima do total de valores. São 25 valores, dividimos, então fazemos a raiz de 25 dá 5, né? Beleza. Então nós sabemos que vai ter que ser feito 5 classes. O que você faz? Pega a amplitude 63, divide pelo número de classes. Deu 12,6, arredondamos para o inteiro acima, que é 13. E aí então a gente vai, descobrimos, né, que a amplitude da classe é 13. E aí a gente vai de 13 em 13. Começa no menor valor, que era 4, e vai de 13 em 13. E assim a gente forma esses intervalos, né? 4 a 17, 17 a 30, 30 a 43, até chegar no total que fechou 69. Beleza, galera? Eu vou trabalhar com vocês agora a montagem do gráfico destas idades aqui para a gente fazer um pouquinho
sobre a construção do gráfico de setores também, beleza? O gráfico para esse tipo de intervalos, chamado intervalos de classes, tá? Então, como que ele é feito, galera? Repare que agora é um gráfico de colunas, tá bem? Normal, né? Porém, a diferença, vejam aqui, é que as colunas estão encostadas. Tá vendo que elas estão grudadinhas? Por que que elas têm que ser encostadas? Porque nós estamos falando aqui de idades de 4 a 17. Não pode existir uma interrupção de 17 até os 18 anos, por exemplo. Não pode, né? Então o que acontece? Por isso esses gráficos essas colunas estão encostadas. A gente deixa apenas um espaço aqui no início, tá bem? Para não ficar com a primeira coluna grudada aqui, né? No eixo vertical. Então a gente deixa um espacinho. Geralmente o espaço é padrão. O mesmo tamanho das colunas que nós utilizamos, a gente deixa um espaço aqui na frente. E este gráfico aqui é chamado de histograma. Tá? É o histograma. É o gráfico que a gente utiliza para representar intervalos de classes. Então, toda vez que você tiver um gráfico para construir e você percebe que vai ser feito intervalo de classes, lembre-se que vai ser construído um histograma. Aqui nós temos o número de pessoas em cada faixa etária, né, em cada classe, e aqui nós temos a frequência relativa, que é trabalhando com porcentagem. Lembrando que se vocês preferirem aqui na ideia da porcentagem, vocês podem estar construindo o gráfico de setores, que é bastante utilizado para comparar a ideia da porcentagem. Beleza, galera? Tá? Então, na sequência, a gente vai estar fazendo alguns exercícios que a gente vai utilizar essa ideia de frequência absoluta, frequência relativa e também a distribuição em classes, em intervalos de classes, tá? Que é exatamente esse exemplo que a gente fez aqui. Beleza, galera? Valeu? É isso aí, até mais. Tchau, tchau.